Boa noite, que eu vejo que já tem pessoas por aqui. Eu comecei mais cedo para fazer aquele esqueminha, né? Do pessoal ir se ajeitando, das pessoas irem chegando. E para eu poder colocar aqui no meu computador também. Boa noite a todos e a todas que já estão por aqui. Tudo bom com vocês? Boa noite, Ana Paula, tudo bom? Olá, Ju, tudo bom? Boa noite. Gil falou que fez questão de chegar cedo hoje depois dos atrasos universitários. Hoje teremos uma surpresinha também no início, no final. Comecei mais cedo justamente para ter esse tempo das pessoas chegarem, das pessoas se ajeitarem. E aí quando for 6h30 a gente já começa, porque eu fiz um roteiro bem longo. Eu espero conseguir passar no tempo, né? Mas tiveram coisas que eu não pude deixar de não colocar, até porque é a nossa última live do ano. Então, quando for 6h30 em ponto, a gente começa para não ter muito atraso por causa da questão do tempo, tá bom? Mas me falem como é que vocês estão, quais são as expectativas de hoje. Boa noite, Gabi, tudo bom? Pois é, são todos os livros que nos acompanharam desde maio, né? E eu ainda não consegui nem espalhar todos, né? Tem uns lá atrás que estão juntinhos, não dá nem pra ver direito. E por falar em livro, só aproveitando porque eu lembrei, senão eu posso esquecer de novo, Gabi, eu vi o seu e-mail agorinha. Obrigada pelo e-mail. Vou dar uma olhada com calma quando acabar aqui a live e te dou um retorno, tá bom? Vou esperar mais 4 minutinhos. E aí, se vocês quiserem convidar alguém, chamar algum amigo, algum parente, para passar essa véspera de carnaval com boas histórias, bons contos, algumas reflexões, fiquem à vontade. Já já a gente começa. Sim, eu não cheguei a dar uma olhada, mas pelo nome também achei muito legal essa proposta, Gabi. Eu não falei carnaval não, Ju. Falei carnaval, desculpa, gente. Então eu. Ai, perdão. Eu
na minha cabeça eu tinha dito Natal, perdão. Desculpa, gente, eu tô, olha, grog. O Tico e Teco já não funcionam mais. Ai, gente, juro que eu, na minha cabeça eu tinha falado Natal, olha só. Boa noite, Nívia, tudo bom? Nívia não, perdão, Nirce. Falou que é convidada da Adriana. Seja bem-vinda, Nirce. Nossa, eu tô sem o óculos, eu vou botar o óculos aqui. Já o achei. Mais 2 minutinhos e aí a gente começa. Podem convidar mais pessoas também, se quiserem. A gente vai começar daqui a 1 minutinho. Às 6h30 em ponto. A gente começa a nossa live, porque hoje temos muita coisa a recordar, a rememorar, a compartilhar. Bom, então, 6h30, damos início à nossa última live do ano. E damos início na recordação visual de todos aqueles livros, né? De todos esses livros que nos acompanharam desde maio. E que marcaram e ainda marcam nossos corações. Todos esses livros que nos levaram a reflexões pessoais, a reinvenções pessoais. Ao longo de todos esses meses. Em que nós juntas escorregamos por escorregas de emoções, abrimos janelas, fizemos amigos monstros, amigas princesas, registramos nossos momentos em porta-fotos de emoções. E por todas nós que nos permitimos falar, uma prece. Por todas as filhas inteligentes, desconhecedoras, sem rumo e pelas que tudo sabem. Pelas filhas que estão avançando direto ou que prosseguem aos troncos. Pelas que estão aprendendo a chorar novamente. Pelas que estão aprendendo a gargalhar. Por todas elas. Não importa se estão saudáveis, curadas ou não. Não importa de que classe, clã, oceano ou estrela. Por todas as filhas que herdaram amor em abundância de antepassadas queridas que já se foram, mas que mesmo assim ainda fazem visitas.
por todas as filhas que um dia ouviram por acaso conselho de uma sábia destinado a outros ouvidos, mas essas palavras certas, na hora certa, causaram uma centelha que iluminou seu mundo daquele momento em diante para sempre. Por todas as filhas que ouviram a sabedoria. Não a entenderam, mas guardaram para o dia em que conseguissem compreender. Pelas filhas que remam sozinhas e cujas antepassadas escolhidas foram por necessidade encontradas em livros queridos, em imagens norteadoras captadas no cinema, na pintura, na escultura, na música e na dança. Pelas filhas que absorvem o bom senso e as atitudes necessárias trazidas por espíritos de sabedoria, ásperos e evanescentes que aparecem em sonhos noturnos. Pelas filhas que estão aprendendo a escutar a velha sábia da psique, aquela estranha sensação de nítida percepção, de audição, noção e ação intuitivas. Pelas filhas que sabem que essa fonte de sabedoria interior é como a panela de mingau dos contos de fada que, por mágica, nunca se esvazia por mais que se derrame seu conteúdo. Por elas. Por elas abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas. Que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem respostas até que sejam consultados os dois modos de enxergar, o linear e o interior. E essa prece aqui, lida para nós, ela é uma prece, deixa eu só botar meu caderninho aqui. Ela é uma prece do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estes, que é a mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Deixa eu só beber uma água. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. A Gabi colocou, que emoção. A Adriana botou, arrepiada. Boa noite, Adriana. Gabi colocou, ai, que lindo, lindo e lindo. Juliana colocou, que coisa linda, meu Deus. A Nirce botou, muito lindo, parabéns. E Alice, boa noite, Alice. Bom, e com essa prece, iniciamos a nossa última live do ano. Essa prece que é por todas nós, que juntas chegamos até aqui. Por todas nós que choramos, sorrimos, sofremos, nos angustiamos. Por todas nós que somos muitas. Por todas nós que desde muito cedo
somos condicionadas a determinados papéis, por todas nós que nascemos tentando sobreviver. E quem nos traz hoje os contos é o nosso monstrinho, Hugo Ruralindo. Por todas nós que tentamos desde cedo, desde que nascemos, por todas nós que desde que nascemos tentamos sobreviver à doença do mundo. O nosso primeiro conto da noite, que é um poema da Rafaela Cardoso, escrito pela Rafaela Cardoso, que nos acompanha desde o primeiro dia do projeto e que participou com a gente do curso, né? Que esses contos, todos os que foram lidos nesse mês de dezembro, eles foram produzidos. A Doença do Mundo, de Rafaela Cardoso. Larissa acordou, se arrumou e partiu para a escola. Foi para a rua de saia, assediada. No dia seguinte, de short, mas a história não mudava. No terceiro dia, resolveu ir de calça. O resultado não foi diferente. Odiamos esse tipo de gente, que acha que o nosso particular é de toda a gente. A maioria são homens sem noção. Mas aí é que vem a questão. Homens fazem o mundo. Estupradores? Inocentes. E o mundo continua doente. Bem antes da pandemia. Que vem matando tanta gente. Principalmente mulheres. Que quando não eram estupradas e ainda ouviam, mas que roupa usava? São mortas. E os motivos? Os mais sem lógica. Por brigas, por serem mulheres, por política. Marielle presente! Infelizmente, o machismo também. Sociedade doente. Em pleno século XXI, ainda ter essa mente? Precisamos dizer, precisamos falar. 2020 acabando e ainda tentam nos calar. Não, não nos deixamos abalar. A luta não vai parar. O respeito tem que começar para o mundo melhorar. Gabi colocou, muito importante e necessário esse poema, muito orgulho da minha irmã, muito orgulho dela também, num poema tão cheio de sentimento, tão cheio de vivência, né? E uma vivência que é particular e ao mesmo tempo muito comum, infelizmente. E muito orgulho dela também, da Rafa, né? Eu vou dar uma de tiazona, né? Peguei no colo e hoje tenho o prazer, tenho a honra de estar lendo um poema tão incrível feito por ela. Então, e dando início a essa noite, que não é uma noite de despedida, pelo contrário, é uma noite de reafirmar a nossa força, a nossa resistência, a nossa luta, que continua para além desse mês, para além dessas páginas e para além desse ano, né? Uma luta que tem que ser, que tem que seguir, uma luta que nunca pode parar e que acontece sim no macro, né? Mas que ela precisa acontecer também no nosso micro, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, né? O respeito, ele precisa começar em casa, né? O respeito aos limites, à raça, ao gênero, à orientação sexual,
né, esse respeito e essa comunhão tem que acontecer primeiro nas nossas ações, no nosso micro, né? Tanto botei aqui em casa, mas em outras áreas do nosso micro, no nosso individual. A gente precisa começar a se respeitar e a respeitar o próximo, né? E nós precisamos sentir e ter esse calor do ninho também para recarregar essas energias, né? A gente precisa ter esse apoio, essa base, seja ela na figura de um amigo, na figura de um irmão, na figura de uma mãe, para se recarregar, para se renovar. Porque para reconhecer e transformar o mundo, nós precisamos olhar o nós do nosso pequeno lar. Precisamos ser ela e o pequeno lar. O conto escrito pela Luciene Volotão. A gravura também foi feita pela Luciene. Também foi mais uma das produções feitas no nosso curso e que trazem essa força, esse sentimento e essa urgência e importância de se falar de nós, das nossas experiências, que ao mesmo tempo que são diferentes, são comuns, né, a todas nós. Ela e o Pequeno Lar, por Luciene Volotão. Todas as vidas seguiam seu ritmo normal. Trabalho, família, contas. A sensação de segurança parecia muito real. A dor dos que viviam em outros lugares do mundo nos inquietavam e, de repente, a instabilidade assombra através do jornal. Nos rostos chorosos que se compadeciam dos outros, surge um assombro de desespero. Olhos agora devaneiam por um futuro incerto. Os nossos estavam expostos. Uma pausa se faz necessária. É possível ouvir o som do vento, olhar os pássaros no quintal. Na vida real, dura e fria, o conforto falta, sobra a vida. Vida que antes seguia o fluxo embalada no ritmo da música, das gargalhadas na rua, quando a criançada se reunia. Durante um tempo, o silêncio. E o resgate interior impera. Longe de tudo, perto de si. Ou vivendo tudo ao mesmo tempo. Sem momento para refletir, é preciso trabalhar, comer o aluguel para pagar contas e mais contas. O rosto que sofre não tem nome e isso não causa tanto espanto. Enquanto os espaços geográficos não se fundem, não há expressão de assombro. Quando a bolha fura, aí há o imperativo ao caos interior e social. Não há para onde correr. Somos todos gente. Diferentes, sim, nos corpos, nas concepções, nas crenças, nos anseios. Talvez, mas gente que sofre, que chora, que lamenta, que vive o luto, que luta. De dentro dos apartamentos, dos luxuosos condomínios, alguns são atendidos pelos muitos que não podem ser poupados, pois precisam estar na rua, sentir o suor da corrida até o ponto de ônibus que sempre está lotado. Agora usamos máscaras, mas a questão social está desnuda. O mercado atende às necessidades da classe trabalhadora? Sim, são a força do Brasil. Há emprego, até auxílio emergencial.
Corpos dóceis buscam empreender, sentir-se parte de algo. Uma corrida frenética ao novíssimo mundo, reproduzido pelas mídias sociais. Realidade escondida pela cortina de fumaça, pelaquela cortina de fumaça, sabe? Da naturalização individual. O relógio desperta e toca sua música preferida. Mas ela já está acordada. Se levanta e não tem tempo para pensar. Logo prepara o café e ouve seu filho menor chorar. Não pode sequer acalentá-lo. Da cozinha tenta cantar uma canção de ninar. Rapidamente coloca a chupeta na boca de seu bebê e diz que não vai demorar. Na verdade, a demora vai durar o dia inteiro. Porque ela precisa trabalhar. Ajeita todas as coisas, deixa tudo preparado, o almoço, as roupas das crianças e as ordens para a mais velha. Recai sobre a menina o auxílio à mãe. E assim o dia vai passar, tanto para a mãe quanto para as crianças naquele pequeno lar. A casa é pequeníssima, não há espaço aonde brincar. Ela sai de casa e ainda é noite na rua. As luzes dos postes mostram a chuva que cai, fina e mansa. Não tem tempo sequer para pensar em se proteger. Sai apressada, corre até o ponto de ônibus, olhando de um lado para o outro sempre, verificando se na rua está só. Corre apressadamente e logo percebe que não é a única naquele momento a ir trabalhar. Muitas pessoas saem, precisam correr atrás do pão de cada dia. De repente, o ônibus para. O ponto não está mais vazio, o dia começa a clarear. Dentro do ônibus, muitas pessoas juntas, apertadas, dividindo o mesmo espaço, algumas mascaradas. A vida está passando, é preciso viver. Descem um ponto muito longe da sua casa, de seus filhos que ficaram lá, distantes. Deles não pode cuidar. Está em uma casa para cuidar dos filhos dos outros, dar o carinho, o aconchego que ela não pode oferecer para o seu caçula. O carinho que ficou na vontade pela manhã. Aquele acalento é dado ao filho da patroa, que anseia rapidamente que ela chegue para a sua vida continuar. Tenta se desligar de suas obrigações de mãe, mas ao mesmo tempo martela na cabeça a conta de luz, a compra do mês, as roupas das crianças, as tantas e tantas contas a pagar. E uma festinha para o menor. Como podia deixá-lo sem festa, sendo que havia feito para todos os outros? Só porque o tempo é diferente? Só porque o mundo está estranho? E mesmo tentando viver de longe, ela não para de pensar naqueles que deixou, naquele pequeno lar. O dia passa, corre para lá e para cá, cuidando de outras pessoas e não daqueles que amaria cuidar. No momento, enquanto se arruma para voltar debaixo do chuveiro, chora. E se cobra como mãe, se cobra como mulher, não pode sequer desesperar-se. Olha-se no espelho, vê seu rosto marcado pela falta de sono, olha para seu corpo, suas unhas, seu cabelo. Não há muito tempo para ela, nunca houve. Os momentos que sobram são de responsabilidade. Ela engole o choro, arruma o cabelo, veste sua roupa e volta para o início de tudo. Corre pelas ruas, olha para os lados para verificar se está só, encara o ônibus lotado e depois de muito longe de seu local de trabalho, finalmente chega a casa.
Ao entrar pela porta antiga, comida pela ferrugem, tudo volta à mesma rotina. Olha para os filhos, alguns já dormem. A mais velha faz um relato do que aconteceu no dia. Tantos problemas a resolver, tanta coisa para colocar em ordem, e o que falta é o tempo. Mais uma vez, engole o choro e respira fundo. Agradece a ajuda da filha mais velha, depois de soltar um grito, e então perceber, através dos olhos cheios de lágrimas da menina, que foi rude e tão insensível. Corre até o quarto novamente, olha para as crianças que dormem todas juntas. Na televisão, um documentário Mulher de Anastasia Mikova lhe faz suspirar. Tanta dor para tantas. Respira firme, enche os pulmões de uma coragem misturada ao cansaço, repousado em um corpo marcado. E assim dorme. Finda-se um dia, mais um dia. E assim amanhã, e depois outro dia, daqui um mês, ou durante todo o tempo da pandemia, ou quem sabe até depois de um ano, 2, 3. A vida dela, essa Ana, Maria, Teresa, seja qual nome for, vai se repetir no dia a dia? É assim a vida de mulheres que lutam e têm uma vida sofrida? Ergue esse braço, Maria. Ouça o samba na avenida. Lembre-se de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Frida Kahlo, Malala, Tarsila. Viva a sua história. Seja seu próprio narrador. Fuja do óbvio. Seja ela com orgulho. Cultive seu próprio lar. Abre aspas. Minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. Fecha aspas. Triste, louca ou má, Francisco é o homem. Esse foi o encerramento do texto da Luciene Voloton. Um texto forte, um texto de marcas, um texto de dores, um texto de amores agridoces, que nos dividem, nos partem e nos repartem. Deixa eu ver aqui, vocês comentaram. Professora Fabrícia, olá, tia Gina, tudo bom? Que bom vê-la por aqui. Professora Fabrícia também chegou, tá pelo perfil do projeto. Gabi botou que forte esse texto, sim. Alice citou longe perto de si mesmo. Muito forte, sim, Alice, muito forte. Mas como a gente consegue romper com esse ciclo? Como a gente consegue mudar um destino que nos é programado antes mesmo de deixarmos nosso primeiro pequeno lar, que é a barriga de nossas mães? Já nascemos, com a responsabilidade de desempenhar um papel que a sociedade nos designa. Uma sociedade patriarcal, racista, que espera de nós subserviência calada. Desde muito cedo aprendemos a cuidar do outro, sem questionar, a engolir muita carne do churrasco, fazendo referência ao texto da nossa queridíssima autora Fabrícia Nascimento, que também compõe esse projeto com a gente. E não nos sobra tempo de cuidar de nós, de olhar para nós, A nós é destinado o cuidado, mas o cuidado majoritariamente do outro. A nós é negado o cuidado de nós mesmos. A Adriana colocou, esse texto é o reflexo de nossas vidas, sim. A Juliana botou, me sentir dentro do texto. Ele vai nos conduzindo para dentro da história, para dentro da realidade, para dentro de um cotidiano muito bem escrito.
E a professora Fabrícia já lançou a primeira provocação da noite. Que lugar temos como feminino nesta sociedade? Né? E nós, né, que lugar nós temos desse feminino, né, que já nos faz nascer com medo do escorrego. Ai, deixa eu só desanunciar. O medo do escorrego, nosso terceiro conto, escrito e ilustrado pela Letícia Vitória. É a sua vez, disse a mãe no final do escorrego. Eu desci para te mostrar que não precisava ter medo. Agora é a sua vez. Eu vou descer, disse a filha, soltando gritos enquanto escorregava. Quando a menina chegou ao final do brinquedo, a mãe a tomou nos braços, comemorando sua coragem. Ambas escorregaram mais vezes ao longo da tarde no parque em frente à casa. O cansaço que tomava o corpo das duas após inúmeras brincadeiras e diversões foram tomando formas. Em uma, o cansaço se deu devido ao tempo. Na outra, o cansaço se deu pelas coisas que mudaram. Assim como o ambiente do quarto da menina. Já o parque permanecera o mesmo. Assim como havia um parque em frente à casa, em outros lugares também haviam semelhantes. Todos tinham suas diferenças, mas sempre havia o escorrego com o mesmo objetivo de escorregar. E como era grande o escorrego que a menina tinha encontrado em um novo parque enquanto passeava com a mãe. O corpo parecia retroceder, ficando cada vez menor, voltando a uma infância quase vaga na memória. Sei que estou crescida, mas mesmo assim estou com medo, disse a filha enquanto caminhava. Medo do quê? Perguntou a mãe. Olha aquele escorrego, apontou a menina. É maior do que o escorrego do antigo parque perto de casa. A descida é longa e nos dá medo pela altura. E agora está sendo como escorregar de novo. Da mesma forma de quando eu era pequena. Você se lembra, mamãe? Lembro. Eu já escorreguei. Dessa vez você terá que fazer isso sozinha. Não vai poder ter medo para sempre. Já se ensinei a escorregar com os pés prontos para tocar no chão. Mesmo que a descida seja alta ou íngreme. Creio que saiba como, disse a mãe. Eu sei, disse a menina. Mas dessa vez não estará me esperando na beira do escorrego. Por isso estou com medo. Se os pés falharem, irei cair. E se o tombo for grave? Se os pés falharem, você poderá cuidar dele antes de subir as escadas novamente e tentar mais uma vez. E se a queda for grave, assim como os pés, você também terá tempo de cuidar dos machucados. Sempre haverá tempo. Assim como todo momento achamos que não tem. Você gritou quando escorregou pela primeira vez, lembra? Mas os gritos foram de felicidade. Além disso, repetiu a brincadeira inúmeras vezes.
Você pode refazer como antes. Teve coragem, caiu, levantou, errou, tentou de novo e acertou. Aproveitou o tempo durante as descidas. Sempre há uma paisagem para ser vista em qualquer descida ou subida, respondeu a mãe. A filha concordou com a cabeça, um pouco pensativa. Você terá que procurar outro parque para escorregar, disse a mãe sorrindo com esplêndido humor. Sim, concordou a filha, devolvendo o sorriso. Quantos escorregos irão haver? Primeiro, você abrirá a porta de casa, irá se despedir e depois, ao sair e caminhar sozinha, descobrirá quantos terão e escorregará por eles, respondeu a mãe. Eu vou descer, respondeu a menina com humor, relembrando o passado. Você já caiu muito, mamãe? Perguntou. Quando aprendi a ser quem sou e a reconhecer quem sou, passei a viver em inúmeros voos e quedas livres. Para mim, o chão também foi escorregadio em alguns instantes. Para você, talvez possa ser em alguns momentos. Não deixe os medos de um mundo lesivo te intimidar. Nós convivemos com ele, mas um dia ficamos maiores que eles. Em um trecho do texto Murar o Medo, de Mia Couto, ele diz que os fantasmas de nossos medos têm o mesmo fim, que é morrer quando morre o medo. E os seus fantasmas, minha filha, também terão este fim. Além disso, nosso fim não se difere do fim desses fantasmas. Por isso vivemos em um amontoado de espécies de reaprendizado, disse a mãe. Eu vou sentir muito a sua falta, disse a menina. Essa saudade não passará para mim, mas ainda verei você descer pelos escorregos através da minha janela, disse a mãe, voltando com a filha para casa. Professora Fabrícia colocou: como se deixa efetivamente a segurança do ventre da mãe, ainda mais sendo mulher neste mundo tão hostil. Gabi colocou: que analogia tão delicada. Ana Paula botou subidas e descidas. E aí, se alguma das autoras que estão aqui acompanhando a live quiserem compartilhar um pouco do que foi escrever esse conto, do que foi escutá-lo, enfim, fiquem à vontade. Bom, e quantas dores escorregaram por nós este ano? É possível escorregar dores? E por quantos e quantos escorregos nós tivemos que descer para sermos quem somos hoje? Quantos e quantos mais virão para sermos quem seremos amanhã? Ou até mesmo para sermos quem seremos daqui a alguns minutos, que já é futuro. Enquanto a gente aproveita esse presente,
novos escorregos vão se formando à nossa frente, né? E quantos outros, né? E quantos ao longo dessa vida, ao longo da nossa caminhada, nos impediram de seguir, porque o medo de descê-lo falou mais alto. Quantas descidas nós perdemos por deixar que o medo falasse mais alto. A Rafaela falou, somos feitos de dores e felicidades. Sim. Um conjunto de todos esses sentimentos. A tia Dina colocou quantos escorregos nos machucam. Verdade. Né? Quantos deles não deixam suas marcas, mesmo depois de passados, né? E a Adriana botou que a gente sempre pense, eu vou descer. Sim, que a gente sempre consiga pensar que a gente vai descer, mesmo quando a descida parece impossível. E o medo, ele sempre nos acompanha. Ele sempre está com a gente. Ele sempre tá perto de nós, misturado a nós. A Nívia botou, somos compostos de subidas e descidas também. E o medo foi aquele... a professora Fabrícia pediu para mostrar o último desenho. Não ficou bom, não? A Doris botou vontade de subir, coragem para descer. Sim. Aqui, o último desenho. E o medo que nos acompanha sempre, que está sempre presente em nós, ele foi aquele que abriu esse ciclo. E ele é aquele que encerra também esse ciclo, né? O ciclo do nosso projeto que foi costurado e ainda é costurado a tantas e tantas mãos. O medo, ele então abre os nossos encontros, abre o nosso mês e ele encerra o nosso ano. Nesse grande ciclo que é a vida, que é os nossos momentos, né? E no dia 6, né, a nossa primeira live aconteceu no dia 6 de maio e foi com medo. Eu estava com medo, inclusive, de uma descida, de um escorrega completamente novo, né? Algo que eu nunca havia feito, não pensava em fazer e que hoje a gente chega com várias mãos, né? Ao longo do processo da descida. E que é uma descida que ainda não acabou e que a gente vai se juntando em várias e várias mãos de apoio, de base e de união, e de troca, e de carinho, e de conforto, e de lar, né? Hoje, 7 meses e 17 dias depois dessa primeira live, e pra mim é muito curioso ser 7 meses e 17 dias, porque, enfim, eu tenho uma relação bem própria e particular com o tarô, e são números de cartas que significam mudança, que significam vitórias, que significam sucesso em sua maioria. Então, é o que faz dessa noite ainda mais especial. E eu ainda tenho medo, ainda nessa noite. Mas
são outros medos, são novos medos. E são medos que se tornaram familiares, que agora, que por se tornarem familiares também, a convivência com eles se tornou melhor, né? Então, é a gente compreender, todo um processo de compreender o próprio medo. Assim como a menina compreendia as descidas do escorrega, né? Quando ela deixou de lado o seu medo e ousou, né? É compreender esse medo e compreender que ele sempre estará presente, né? E aí, quando se compreende isso, ele se torna familiar e outros medos vêm, outros medos crescem. E tudo bem, você vai se adaptar a eles também. E tudo bem se você chorar por eles, tudo bem se você temê-los por alguns momentos ou para sempre. Tudo bem se eles te machucarem. Depois de dias que a gente encontra tanta chuva no céu, alguma sementinha brota, algo floresce. Então, tudo bem deixar a chuva vir, tudo bem reconhecer a dor, reconhecer a marca e tentar lidar com isso da melhor maneira que a gente conseguir é super importante também. Deixa eu ler aqui o que vocês comentaram. A Nívia colocou, dá vontade de morar na ilustração. Sim. A Rafa colocou, mudando a semana às quartas desde maio. Boa noite, Rose, tudo bom? Rafa agradeceu, obrigada por isso. A Gabriela botou, você desceu com medo nesse escorrega e foi lindo, chegou mais forte, muito orgulhosa dessa trajetória e desse projeto. A Luciane colocou, adorei, Brenda, você é maravilhosa, deu vida aos nossos textos, feitos a partir de tantas reflexões, é bom ter voz, viva. A Nirce colocou, mais importante que os escorregões que levamos pela vida afora é a nossa capacidade de aprender com cada um deles. Verdade, Nirce. A Rose botou, parabéns por esse belo trabalho. A Liz conseguiu chegar, que bom, Liz, seja bem-vinda. A Iraci botou, e vai ser sempre assim, com certeza. Sim, Iraci, a gente espera. Bom, isso nos mostra que nós não podemos viver fugindo dos nossos medos. Uma hora ou outra, nós seremos empurrados, obrigados a escorregar pelos mais diversos escorregos, né? E aí, muitas vezes, a gente pode ser obrigado num momento que vai piorar essa descida. Então, mais do que viver fugindo dos medos, é confrontá-los, é aceitá-los, é abraçá-los. E se eles vierem com lágrimas, que assim seja, porque eles também podem trazer sorrisos, né? Então a gente nunca se sabe, né? E esse é o processo de crescer, de amadurecer, né? É repleto de medos, é seguido pelos medos, né? E se reconhecer e reconhecer seus limites é apavorante. Porque você começa a questionar, é apavorante, porque você começa a reconhecer o tanto que te podaram, o tanto que te impediram, o tanto de escorregos que te privaram, né? E isso machuca, isso traz chuva, isso traz dor, isso traz marcas, mas é necessário olhar cada uma delas para sarar. Se permitir ter tempo para sarar essas feridas, para voltar a escorregar por inteiro. A tia Dina colocou, parabéns meninas, maravilhoso trabalho de vocês. Pena não ter acompanhado desde o início,
Bom, ano que vem estaremos juntas em mais um ano desde o início, tia. Não se preocupe. Deixa eu botar aqui, senão vai descarregar. E aí, né? Mas diante disso tudo, diante de tantas descidas, de tantas quedas, de tantos escorregões pelo caminho, né? Nesse processo de se reconhecer o mundo ao redor e como ele diverge de pessoa para pessoa, esse processo ele não pode ser feito sozinho, né? Ele não pode ser feito a gente pela gente mesmo, a gente por a gente. Não é um processo individual. Pelo contrário, né? É preciso que a gente tenha alguém para nos mostrar como escorregar, né? Para deixar, quando a gente tem alguém que nos mostra, que nos fala que estará lá no final pela gente, deixa essa descida menos assustadora, né? E essa pessoa pode ser qualquer um, né? Pode ser uma mãe, pode ser um pai, uma amiga, uma avó, um avô, até mesmo um desconhecido, né? Até mesmo alguém que a gente sequer conheça o nome, que a gente não saiba o formato do seu rosto. Alguém que a gente nunca abraçou, talvez nunca iremos abraçá-lo. E essa é a importância que se tem da representatividade, né? De se olhar no outro e se reconhecer. De falar, nossa, aquela mulher chegou lá, eu posso também. É um caminho difícil, mas é um caminho possível. E é essa representatividade que o projeto societário capitalista tenta tirar de inúmeras pessoas. Tenta tirar de cada setor, cada área, cada mínimo, cada micro detalhe da vida. O projeto societário capitalista ele não permite essa representatividade. Porque se ele permitisse essa representatividade, todos nós poderíamos nos reconhecer enquanto super-heróis capazes de escorregar, de mudar, de resistir e principalmente de derrubar um sistema que vive pela opressão, que vive apenas se derramar o sangue de muitos. E um sangue que tem endereço, um sangue que tem cor, um sangue que tem gênero, um sangue que tem orientação sexual. Ana Paula botou é possível. Luciane Volotão colocou, precisamos uns dos outros, não caminharemos sozinhos, nunca. E aí, diante dessa representatividade, eu pergunto a cada uma de vocês em quantas mulheres nos inspiraram para estarmos aqui hoje, para estarmos aqui, para vivermos, para seguir em frente na nossa luta. E quantas outras se inspiram em nós? Sejamos então inspirações uma das outras, umas pelas outras, porque a luta não é por mim, não é por aquela que eu conheço, é por tantas que passaram, que me acompanham, que não me acompanham, mas que estão no mesmo tempo que eu, e é por aquelas que virão e se beneficiarão das mudanças que eu faço hoje. Então, por isso que urge o tempo de fazermos e de sermos, de cobrarmos a mudança. E aí, né, caminhando, avançando um pouco mais, nos momentos ruins, os medos, eles podem se transformar em monstros, né? Que nós vimos essa personificação dos monstros no mês de julho, né? No mês de junho, perdão, pulei de maio para julho. No mês de junho, né? E aí vocês
Gente, vocês podem eu sei que tem um delay por causa da tecnologia e tudo mais. E aí, só para reforçar que apesar do delay, vocês podem ir comentando, que aí eu volto pro comentário de vocês e leio. Infelizmente, a tecnologia que nos permite estar em inúmeras janelas ao mesmo tempo e a unir, né, nossas luzes, nossas vozes, nossas palavras com tantas e tantas gente que talvez não fosse possível presencialmente, tem esse pequeno problema do atraso, né, na chegada da imagem, do áudio. Mas eu sempre leio, então conforme forem feitas as provocações, aquelas que se sentirem à vontade, podem responder que eu vou voltar e vou ler a resposta de vocês, tá bom? Só para dar esse aviso. E aí nós vimos os nossos medos se transformarem em monstros, nos permitindo visualizar melhor, encarar melhor e cuidar melhor desses medos, entendê-los mais, né? A Liz botou monstro que por vezes estão dentro da gente. Sim, monstros que não são sempre ruins, que podem nos ensinar, que podem nos ensinar algo, como é o nosso queridíssimo e adorado Hugo Ruralindo, que eu tava com uma saudade imensa dele aqui com a gente, e que é um monstrinho que ganhou muitos corações, porque ele mostrou pra gente que os monstros também sentem medo, né? E aí, quantos desses monstros não passaram e ainda passam a quarentena com a gente? Quantos desses monstros não irão ceiar com a gente na noite de Natal, né? Qual foi o monstro que mais te acompanhou nessa quarentena? Se você pudesse nomear aqui um monstro, aquele que mais te acompanhou nessa quarentena, qual monstro você nomearia? Olha, eu tenho vários monstros, né, que me acompanharam ao longo da quarentena. A cada dia você amanhecia com e uma aglomeração de monstros acontecia ao longo do dia. Mas eu acho que o principal foi o monstro da tecnologia, né, que me acompanhou, porque eu não sou uma pessoa de ficar tanto tempo na rede social, eu não sou uma pessoa de fazer vídeo, eu não sou uma pessoa de falar tanto, de estar tão presente em redes sociais, principalmente no Facebook, quase não entrava. E com todo esse distanciamento, né, que a gente tem de fazer, acabou que eu tive que enfrentar esse monstro da tecnologia. Então eu acho que para coroar o monstro da minha quarentena, eu coroaria esse monstro da tecnologia, né? E aí, né, se a gente for parar para pensar, né, em todas essas questões, esses monstros, esses medos, a gente para perceber, tanto nos contos que foram lidos em novembro, quanto esses que foram lidos em dezembro, tantos em outras e outras discussões que nos acompanham desde o mês de maio, que as mulheres é destinado pelo menos um monstro fixo, né? Que é o do medo maior, né? O da agressão, da violência e também, muitas vezes, o da culpa. Deixa eu ler aqui o que vocês botaram. A Adriana colocou a incerteza, o medo da perda dos entes queridos, a tecnologia, com certeza, aulas e reuniões pelo Meet, Jesus. A Luciane colocou o monstro das incertezas. A Juliana botou o monstro da solidão. A Ana Paula, o monstro da ansiedade. A Liz colocou, eu amo o Hugo Ruralindo, que alegrou a alegria da minha vida. Vem, Hugo, vem falar com a gente agora, só um pouquinho. Quem sabe o Hugo mais pra frente fala.
A professora Fabrícia colocou o monstro da ansiedade. A tia Dina colocou o monstro da perda. E aí, as mulheres também é destinado o monstro da culpa. Nós somos ensinadas, somos condicionadas através de falas, ações, repressões constantes ao longo da vida a sentir culpa por ações que não são nossas, por ações que são contra nós muitas vezes. E aí a gente começa a se questionar: será que é certo pensar isso? Será que é certo fazer isso? Será que é certo falar isso? E assim nós vamos nos podando e podando umas às outras quando apontamos o dedo contra aquela mulher, contra aquela igual. A Liz botou que o Hugo ajudou ela a sorrir. Que bom! A Nirce botou: o medo é o pior inimigo das nossas conquistas, mas ele não tem forma. É um sentimento que muitas vezes nos impede de tomar decisões. Todavia, ele também nos livra de situações que poderia levar-nos ao arrependimento. Verdade, né, Nirce? Ele é aquela bússola, né, guia, que muitas vezes a gente pode não compreender a sua ação, a sua leitura naquele momento, mas que mais pra frente a gente até consegue reconhecer alguns livramentos que eles nos oferecem, né? Mas se a gente aprendeu algo com esses monstros, é que eles também têm medo e que eles são parte da gente, né? Que ignorá-los é ignorar a si mesmo, porque eles estão aqui com a gente sempre, como a Liz colocou muitas vezes, dentro de nós. Ignorar os nossos sentimentos é então aumentar esse monstro, e mais ainda é aumentar um vazio em nós, né? E aí a gente tenta tampar esses vazios, e numa busca pela tampa adequada a gente acaba tampando com tampas provisórias, tampas que são apenas paliativos, né, que se rompem ao menor sinal de chuva, ao menor sinal de tempestade, e que não nos dão o conforto e segurança. A Liz botou: eu senti muito forte o medo da morte, da perda, quando minha tia foi para uma outra dimensão. Criar história apresentada no de linhas foi um conforto. E, né, nessas tampas que a gente provisórias podem causar ainda mais dores, ainda mais marcas, que às vezes a gente não vai mais conseguir, vai se tornar uma ferida tão profunda que será mais e mais difícil curá-la, né? E aí, até o dia, né, que a gente vai tentando camuflar, tentando disfarçar, tentando negar, tentando esconder, até o dia que se torna impossível caminhar com a garrafa cheia de sentimentos esmagados, né? Então, a gente precisa, para esvaziar essa garrafa, conhecer e reconhecer o som do silêncio, a nossa voz nesse vazio, a nossa voz desse silêncio, que, como a Nirce colocou, pode nos servir de guia também, nos orientar e nos livrar de situações indesejadas, de situações que vão nos levar ao arrependimento futuro. E aí nós só somos capazes de fazê-lo quando a gente se permite sentir, quando a gente se permite tirar um tempo pra gente, um tempo de qualidade, quando a gente reconhece que a produção, ela não é a produção que o modo societário capitalista quer que a gente tenha. Que, principalmente na academia, em escolas e tudo mais, a gente aprende que só tem valor aquilo que é voltado para o trabalho,
aquilo que tem um retorno imediato e muitas vezes um retorno financeiro imediato. E aí a gente vai ignorando, a gente vai amassando nossos sentimentos até o momento que a gente não consegue mais se reconhecer e reconhecê-los. Então é importante que a gente retome para nós uma rotina de se permitir sentir, de se permitir escrever, se colocar no papel, para além daquilo que é imediato, para além daquilo que é rápido, que é fácil, né? E a gente precisa sentir, inclusive, a saudade, que esse ano nos acompanhou bem de pertinho, né? E do que e de quem sentimos mais saudade? Qual é o nome da sua saudade nesse momento? O que te dá mais saudade de fazer? Bom, a saudade, né, que é essa grande contadora de história. A saudade que é uma das grandes contadoras de histórias da humanidade. Né? É ela que é a saudade que lembra ao coração os momentos que ele registrou, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Né? É ela que, com histórias relembradas da memória, responde às nossas perguntas mais silenciosas. A Adriana falou que a saudade dela é os alunos dela, são os alunos dela. E aí, essa saudade que a partir das histórias, né, ela responde as nossas perguntas mais silenciosas, na lembrança. Deixa eu botar aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho do que vocês falaram. A Adriana disse que também sente saudade da avó que se foi. A Ana Paula botou, sente saudade da rotina do trabalho. A Juliana sente saudade do Natal em família. A Gabi botou, o tema da saudade foi muito forte pra mim. A saudade sempre tem um porquê ou por quem. A minha hoje sempre pelo meu avô. A Rafa colocou do meu melhor amigo que se foi. A Liz colocou a saudade de abraçar minha amada mãe. Que saudade. A Ana Paula consertou do trabalho presencial. Porque trabalho temos muitos aqui, né? Ainda temos muitos nesse período da pandemia. E aí, a Nirce colocou a liberdade de ir e vir sem sentir medo do invisível, né? Desse vírus invisível, né, Nirce, que a gente não sabe onde que ele estará. Né? E aí, lembrando da nossa prece, essas perguntas, elas vão ficar sem resposta. As perguntas, elas ficam sem respostas se a gente não olhar, né, para termos uma resposta completa às nossas perguntas silenciosas. A gente precisa enxergar da maneira linear e interna, pois somos parte dessa resposta. Nós fazemos parte dessa resposta e se a gente não consegue encontrá-la em nós, a parte de nós sempre faltará. Então, que a gente possa refletir mais sobre a gente, sobre nossos sentimentos e deixar fluir em nós todos aqueles sentimentos que desejam sair. A Liz botou saudade da rural, daquele lugar que eu amo, das árvores, do vento, dos lagos, das pessoas na rural. Eu também morro de saudade da rural, Liz. E aí, uma vez, um livro, ele disse, né? As histórias verdadeiras raramente seguem uma linha reta. O livro que diz isso é O Nome do Vento, do Patrick Rothfels, eu acho, né? Infelizmente não consegui achar a pronúncia do sobrenome dele. Mas é O Nome do Vento, né, que fala que as histórias, elas
as histórias verdadeiras raramente seguem uma linha reta. E essas histórias são sempre modificadas, né? As histórias, sejam elas quais forem, sejam elas de que épocas forem, sempre que contada por pessoas diferentes, até mesmo pela mesma pessoa, elas são modificadas. A gente nunca conta uma mesma história, a mesma história duas vezes, né? E que história nós estamos deixando registradas nesse mundo? De que maneira estamos contando essas histórias? E aí, de alguma forma, a saudade está sempre presente, mesmo quando ausente, mesmo na ausência do outro. Talvez principalmente na ausência nesse tempo. Mas, de que presente nós estamos falando? Esse é um breve texto com inspiração em um conto de Natal. Eu assinei esse texto com o sobrenome do meu avô, né, trazendo uma pequena homenagem, né? Então, esse texto, de que presente estamos falando, foi escrito por mim, eu assinei como Brenda Monteiro, né, numa pequena homenagem, usando o sobrenome do meu avô em uma pequena homenagem. Deixa eu só beber uma água. Era noite, como qualquer outra do ano. Mesma casa, mesmos rostos familiares, mesmo relógio tic-taqueando na cozinha, mesmo clima quente que dispensa lareiras, que não permite bonecos de neve. Essa noite era igual a tantas outras, mas ela era diferente em cada um que se reunia naquela sala. No coração de cada um, sangue bombeava um significado diferente. O grande grupo se reunia em pequenos grupos sussurrantes. Alguns corações batiam distantes. Outros batiam ansiosos pela troca de presentes. Outros ainda batiam agradecidos pela pequena união. Existia ali também um coração que bombeou por tantas noites como essa, nas diferentes casas que morou conforme crescia. À época, o coração hoje velho era novo. Sempre muito curioso, aprendeu a escutar as histórias contadas repetidamente por corações tão velhos quanto o seu estava agora. Se perguntássemos aos presentes, apontariam esse coração como mais frágil, como aquele que mais carecia de cuidados, cujas batidas fracas o deixavam vulnerável. Mas a verdade é outra completamente diferente. Ele era o coração mais forte daquele lugar. O coração que colecionava histórias que escutou ao longo de tantas e tantas noites, de tantas e tantas bocas. Prestem todos muita atenção. A história a seguir não é de todo desconhecida. Na verdade, pela grande maioria de nós, ela é presenciada. Mas para que possamos vivê-la, é necessário escutá-la. Disse o velho coração, prendendo a atenção de todos, que se aproximaram aos poucos, como que com medo de espantar um pássaro raro. Tomem seus lugares e se façam confortáveis, pois essa história é longa. Viajou o mundo pela boca de viajantes apaixonados, gratos, crentes. Crentes no amor, na união, na esperança, na paz. Ela é sobre um homem, a princípio. Quando deixou de ser ouvida e contada, ela passou a pertencer às grandes fábricas. E assim seguiu o coração contando a sua história. Esse Era Uma Vez começa com um choro no ano de 270. Um choro de bebê, o choro da vida. Era assim que me contava minha avó, pois foi assim que ouvi a história de seu avô,
que por sua vez a escutara de um vizinho que sabe-se lá de quem escutou. E é dessa maneira que a conto hoje a vocês, que contarão aos que querem, que repassarão a história para que mais e mais pessoas contar. Esse bebê nasceu rodeado da mais abundante fortuna. Cresceu banhado por todas sortes de joias e tesouros. Mas destinou cada centavo dessa fortuna àqueles que dela necessitavam, aos que nada tinham e aos doentes, especialmente aqueles acometidos pelas pestes que assolavam a região. Seguiu carreira na sua fé, mas se manteve sempre perto do seu povo. Sua única preocupação era manter o anonimato de seu nome. Há quem diga que, para tal, saía à noite colocando dinheiro nos sapatos que secavam à frente do fogo da lareira. Esse homem foi preso. Esse homem foi preso e decapitado por romanos em 6 de dezembro de 343. Mas sua história foi passada pelos vilarejos, cidades, países, modificada no tempo, modificada a cada contação, a cada lembrança, a cada transformação que a sociedade passava. Ganham-se detalhes, novas informações, e o que se perde? O que se transforma? Na nova história contada, as ações do nosso herói não eram a todos destinadas. Somente as crianças boas e comportadas ganhavam as recompensas. Os poderosos precisavam controlar e punir. Que maneira melhor, se não semeando esses conceitos desde criança? As histórias se misturam a cada novo lugar que elas chegam. Nós as adaptamos de acordo com crenças, com a forma como vivemos a sociedade naquele momento. Incorporamos histórias umas nas outras, criando novas palavras, novos conceitos, novos significados, sem se importar se estamos mudando ou não a sua essência. Tratando os velhos hábitos com desdém, sem reconhecer neles o tecido do novo. E é assim que seguimos por séculos e mais séculos, inventando algo novo a partir do antigo. Mas é preciso cuidar, vejam bem. Se não escutamos direito o antigo, corremos o risco de apagá-lo ou transformá-lo e perder aquilo de mais valioso que ele nos tem a oferecer. Ele teve seu nome modificado várias e várias vezes. Sempre que encontravam um lugar novo, uma tradição nova, o chamavam diferente, sem sequer lhe pedir licença para melhor adequá-lo ao novo lugar. Até seu dia transferiram para encaixar com outra comemoração, poupar o tempo, apagar uma cultura em nome de outra. E assim se foi perdendo nas lembranças dos antigos, até que no erguer das lojas de departamento, ele perdeu seu rosto, seu corpo, sua humanidade, seu nome. Transformado em mito, em um ser mágico que se explica por si, ele perdeu sua casa, sua origem, sua ancestralidade, mas não permaneceu no anonimato que se fez a vida toda. Pelo contrário, o negaram. Tornou-se símbolo de um consumismo desumano, da troca do presente objeto que nos tira o presente tempo, o presente verbo. Ao longo de toda transformação, a tradição oral vai se perdendo junto à ideia do humano Nicolás. Vamos nós mesmos, do humano Nicolas. Vamos nós mesmos, aos poucos, nos afastando do humano nós. O velho coração, ao fim de sua narrativa, batia leve. A sala mergulhada em um silêncio profundo. Ninguém ousava dizer nada. Com os olhos marejados,
Cada pessoa se olhou naquela noite como quem se vê pela primeira vez. Aqueles de ouvido apurado se considerariam privilegiados de poder escutar a sinfonia de tantos corações batendo em compasso, cada qual à maneira de sua época, a percepção de sua própria história. Aquela noite não era mais como qualquer outra. Ela se tornou a noite em que um velho coração lembrou aos que os cercavam que o presente é, antes de qualquer outra coisa, um tempo, e que temos que escutá-lo a todo momento, pois nunca sabemos quando ele vai partir. Naquela noite, os presentes embrulhados em papéis chiques, com os mais diferenciados enfeites, foram esquecidos à sombra da árvore. Naquele momento, cada pessoa naquela sala fez-se presente. Ofereceram outras histórias, novas memórias e linhas de afeto, de amor, da saudade que sentiram, do calor de cada um ali, do tom da risada de quem se amava. No resgate da memória de Nicolás, resgataram a memória de si. Cada um dos presentes iria lembrar daquele momento de forma diferente, mas tinham em si uma mesma certeza. Quando aquele velho coração não pudesse mais contar a história através do seu bater, ele contaria a história no bater de outros, que agora esperariam a data na euforia de contar a nova tradição, que começaram juntos em uma noite que parecia uma noite como outra qualquer. Alice Paiva colocou: que linda homenagem, Brenda, escrevendo história. A Adriana colocou: como eu ouvi isso vida fora. A Adriana segue: como é injusto dizer, crianças cresceram achando que não foram tão boas para merecer o presente. A tia Edina diz: de fazer chorar. Sim. A Nirce colocou: nossa. E aí, tudo o que conhecemos hoje, a gente conhece porque alguém do passado contou. Porque nos foi contado por alguém do passado. Porque existiu alguém no passado contando essa história para outras pessoas que nos chegam até aqui. A professora Liz, que agora está pelo perfil do projeto também, colocou profundo. A Juliana botou: que texto espetacular. Rafaela: que texto. A professora Fabrícia falou: o texto autoral da Brenda traz uma versão do conto da história oral do Papai Noel. Sim, dessa história que foi passada através dos séculos, foi se perdendo a sua essência, e hoje ela serve às grandes fábricas. E hoje ela vira um símbolo de consumo mais do que qualquer outra coisa, e se afasta cada vez mais do seu início, do seu princípio, né? Daquilo que um homem comum de carne e osso que existiu na Turquia ensinou e passou através de ações mais do que palavras. Então, esse ano, mais do que nunca, é preciso resgatar esse humano, esse carne e osso. E não deixemos levar por mitos, né? E aí, mas para que a gente consiga encontrar essas antigas tradições, reencontrar essas antigas tradições, abraçar essa ancestralidade, é preciso primeiro escutar, mas escutar com os ouvidos do coração, né? Mas não é também só escutar, é fazer algo com aquilo que se escuta, é transformar a sua escuta em ação,
as palavras em ação. Precisamos inventar berrômetros para que essas palavras ganhem o mundo e cada vez mais e mais se tornem ações, né? Em uma onda de ações cada vez mais humanas, cada vez mais conscientes e menos mitológicas. E aí, né, como fazer isso, né? Como a gente faz isso, como a gente pode fazer esse resgate se a gente está sempre podando o que falar, o que fazer, a forma, o som, né? A gente precisa parar de se podar também. A Luciane colocou: lindo, Brenda, adorei a homenagem ao seu avô. O meu avô adora contar histórias, lembrei dele, que bom. E aí a gente lembra que se lançar no escorrega da vida é ter a certeza da proteção ao se lançar desprotegido em queda livre. Mas que a gente sempre pode ter a certeza das mãos acolhedoras no fim desse escorrega. E aí, se nos falta essa certeza, se nos falta esse apoio, se nos falta essa segurança de dizer, como que a gente se lança nesse desconhecido? Como a gente se permite se lançar nesse desconhecido? A quem confiamos a tarefa de nos ensinar sobre a queda? Se a gente sempre escuta pra gente não falar, pra gente não dizer. E às vezes somos deixados sozinhos com os nossos silêncios que falam. Um texto por Adriana Milesi. A Liz colocou: os sentimentos nesse sentido ganham a forma do capital, do preço simbólico da mercadoria em detrimento do humano. É preciso resgatar o sentido da fraternidade. Vamos todos berrar no nosso berrômetro. Sim, a Iraci disse que adorou o texto. A Mirce colocou: parar de ter medo de críticas, elas sempre virão, mas que não venham pela nossa missão. Que a gente possa sempre se lançar, né, Nirce, nos mais diversos escorregadores sem o medo. Silêncios que falam. Adriana Milesi. Sempre procurei dosar as palavras. Já muito magoada pelo impacto que as mesmas produzem, aprendi a filtrá-las várias e várias vezes, para que mais refinadas chegassem ao coração do outro, um pouco mais sutis. Aprendi a falar nos silêncios. Quando você chegou na minha vida, veio feito um ventinho de outono. Refrescava, mas não se fazia urgente. Eu notei as compatibilidades, mas não fiz disso algo que merecesse um significado. A vida nos prega peças, nos dá rasteiras, nos presenteia. Depois de um engano, um tombo pela rasteira, ela me sorri e me entrega um presente surpresa. Quanta gentileza! Uma vez fui menina e as caixas com lápis coloridos e grandes me faziam suspirar. Viajava nas leituras e imaginava como seria estar lá naquele mundo inventado de Monteiro Lobato. Quando abri o presente que a vida me trouxe, ganhei você, cheio de cores como os lápis coloridos da infância. Revirando meu mundo, me devolvendo a sensação de voltar a imaginar as possíveis experiências. Assim, sem motivos, nem sei ainda o porquê, a sensação de ser menina novamente tem valido a pena. Sempre escrevi e depois joguei fora. Opto por eternizar o que sinto com palavras escritas agora. Continuo filtrando, muitas vezes, pois não quero lhe causar um estranhamento, tampouco ser causa ou razão de qualquer sofrimento. Se você reparou, pode ver que algumas vezes eu te falei com meus silêncios. Desse presente que eu ganhei, você. Quero viver e guardar os momentos. Memórias não saem da gente, tampouco aquilo que o coração sente. A vida é menina arteira e qualquer hora dessas ela nos surpreende, com outras de suas brincadeiras.
Enquanto isso não acontece, sejamos felizes à nossa maneira. À sombra das árvores, nas curvas das estradas, no abraço de preguiça, até em não fazer ou não dizer nada. Quando as palavras faltarem, revisite os silêncios que falam. Há tanto a dizer em um olhar, um sorriso disfarçado, numa conversa boba, quantos segredos já não foram revelados? Reveja, releia, reescreva, revisite as emoções que a menina arteira lhe entregou naquele pacote surpresa. O maior amor nasce na amizade. Amigos dizem verdade e também sentem saudade. Amigos querem-se mais que bem, sonham juntos também. Imaginam pinturas coloridas e as mais improváveis aventuras. Vivem o que se eterniza, compreendem o que um amor amigo significa. Quis escrever para lembrar, sabendo ser impossível esquecer naturalmente. Aquela surpresa da vida me trouxe você de presente. A Luciane disse que o avô dela tá lá ouvindo. Um beijo pro avô da Luciene. Que bom, eu espero que o senhor tenha gostado dos nossos contos, das nossas histórias e que apareça mais vezes por aqui. E aí, e que grande presente este projeto não nos é, né? E que grande presente não somos na vida uma das outras, uns dos outros, né? E aí, né, esse presente que a Mirce colocou, o texto é lindo e a sua interpretação fantástica. A Adriana botou, vocês são meus presentes. E esse presente que surge na cabeça, na ideia, nas mãos e nas palavras de uma pessoa, né? A professora Fabrícia Velasquez, né? Esse projeto presente que surge em uma, mas que se forma, se transforma, se reforma na mente, nos corações, nas palavras, nos tons de várias, né? De várias de nós que nos reunimos toda segunda-feira em reuniões de planejamento, que nos encontramos toda quarta-feira compartilhando umas com as outras histórias. Somos todos frutos, somos todas agentes ativas e participativas de um grande presente que nasceu com uma, né? Dessas mulheres que sempre estiveram junto com a gente, compondo essa grande concha de contos, né? Essa grande colcha de contos que nos ajudou a passar por um momento tão adverso e que ficará gravada em nossas memórias, em nossos corações, né? E que desse projeto, né, feito em muitas mãos, né, mãos que carregam a força do feminino, de tantas e tantas mulheres, de tantos e tantos lugares, amores, dores, afetos, lutas, né? E que contaram, se permitiram contar e compartilhar suas histórias, compartilhar cada qual a sua riqueza em palavras, né? E reinventando a si mesma e ao mundo ao mesmo tempo, ajudando e sendo apoio uma das outras e falando, vem, pode escorregar que eu tô aqui com você. E aí, né, criando juntas esse maravilhoso emaranhado de nós que se confundem em tons, em afetos, em janelas sempre abertas, né? E a esse... Deixa eu só... Peraí, me ajeitar aqui.
Só um segundinho, gente. E nesses meses, nesse ano, né, se fazendo em palavras, se encontrando em histórias, em várias histórias de diferentes significados e que significam coisas diferentes para cada uma de nós que as escutou, que se materializou em princesas, que se registrou em fotos, que se transformou e acolheu monstros queridos, que olhou por entre as janelas e se viu escorregar. E ser o apoio uma das outras. E quem agradece no final a cada uma dessas mulheres que se fez palavra ao longo desses meses, ao longo desse ano, é, em primeiro momento, o Hugo. Em uma homenagem também especial a Liz, né? Oi, gente! Eu voltei depois de tanto tempo afastado para falar que eu senti muita saudade de cada uma de vocês, mas principalmente que eu tô aqui e que eu sempre acompanhei cada uma de vocês. Eu fico muito, muito feliz de ver o que conquistamos juntos e onde chegamos. E aí, esse momento, ele é, antes de qualquer coisa, uma homenagem a cada uma de vocês que me acolheram e me deram vida. Ao feminino que nos acompanhou e acompanha cada um de vocês, né? Pelos medos, pelos monstros, pelos vazios, as saudades, as reinvenções de si e do mundo, as reinvenções de cada dia que cada uma de vocês passam e enfrentaram ainda mais esse ano. A todas as mulheres que se contaram hoje e ontem em palavras, imagens ou nos seus silêncios. A todas vocês que chegaram até aqui juntas, braços dados ou não. A todas que abriram suas janelas. Só um minutinho, pessoal. A todas que abriram as suas janelas, permitindo o sol entrar e as palavras fazerem morada. A todas vocês, uma outra prece lida pela Brenda. Até mais! E agora, em nossa prece de encerramento, depois do querido Hugo Curalindo, essa prece que é por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são a prova viva de que a
alma ainda volta à vida, ainda vive, e de modo vibrante, por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza ou acabam de ter um vislumbre de que nasceram com a sabedoria do corpo, no corpo e na alma, e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado, por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam. Prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca, que por sua capacidade de se mover em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos, e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que estão em formação, que tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas, colocadas a ser, o que é muito, muito. Por elas, por cada uma de nós que nos contamos, nos transformamos. Nos dizemos, por elas, por todos nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta, da mesma forma que todos nós nos aprofundemos e vistejemos, que criemos a partir das cinzas, que protejamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todo o sempre. Amém.